Muito obrigado pela introdução. Muito rapidamente agradecer o convite e reforçar a simpatia da vossa presença. Espero, já que é o período pós-almoço, não vos levar a um descanso demasiado acentuado e, portanto, vou falar um bocadinho mais, com mais ênfase. Ora bem, o desafio que era proposto era qual a relação entre a anemia e o rendimento desportivo. Portanto, ao fim e ao cabo, nós queríamos calcular. Hoje em dia, calcular já não queremos fazer contas, vamos procurar calculadores que já existam. O MedCalc sobre anemia tem 13 calculadores, mas nenhum destes me serve para o efeito de cruzar com a questão rendimento. Pelo contrário, um outro site que eu recomendo vivamente, que é um site mantido por um grupo de fisiologia, pesquisa-se mesmo por altitude.org, tem vários itens. Eu trago aqui o exemplo curioso. Nós falamos altitude, diminui o rendimento. O que é que aconteceu no México? Há um estádio que está a 3.600 metros. E normalmente, há uns anos para cá, em termos estatísticos, as equipas que iam visitar perdiam. Ora bem, isto levou a alguns estudos extraordinariamente importantes do ponto de vista da medicina desportiva, do ponto de vista da igualdade dos resultados, do ponto de vista da segurança dos atletas, de serem criadas recomendações como viajar com equipas, como fazer adaptações. Portanto, a relação entre a altitude natural e o exercício é bem expressa nestes casos extremos da América Latina e levou um grande impulso científico a seguir aos Jogos Olímpicos do México, onde se constatou que alguns desportos de curta duração não tinham impacto no resultado, mas os desportos de resistência e os desportos coletivos tinham um impacto muito grande por terem sido realizados em altitude na cidade do México. Ora bem, este mesmo site tem uma hipótese de irmos buscar aos calculadores e é extraordinariamente simpático porque nós colocamos um conjunto de parâmetros fisiológicos, escolhemos a visualização da cascata de O2, que está extraordinariamente importante para qualquer médico da medicina desportiva, para qualquer outro médico que goste de olhar para os problemas da atividade numa perspectiva integrada, tem que usar esta questão da cascata do O2, onde se vêem os problemas ambientais, a patologia pulmonar, problemas da distribuição do foro cardíaco, problemas da difusão e da utilização do foro muscular, problemas da utilização local do foro do condicionamento. Portanto, a cascata do O2 é um alicerce fisiológico e nós conseguimos ver que se tivermos alguém com 15 gramas de hemoglobina e um hematócrito de 45, são estes os valores que o calculador nos dá para as pressões parciais de O2 a nível arterial, a nível do tecido e a nível do sangue venoso. Quando nós espreitamos no calculador o impacto de saltar sem adaptação para um valor de hemoglobina de 11 e para um hematócrito de 40, aquilo que acontece é uma alteração destes parâmetros. Eu vou andar para trás e para a frente, a propósito, para se ver que existe alteração dos parâmetros da cascata e, se repararem ao mesmo tempo e de forma automática, um ajustamento e uma alteração no pH.
O calculador está-nos a dizer que o consumo de O2 é 250 e tem outras características individuais. Quer dizer que eu posso usar o calculador para pôr este calculador a uma intensidade superior e dizer assim: se esta pessoa tivesse um consumo de O2 máximo de 3 litros a 1500 mililitros, portanto a 1,5 litro, como é que estariam estes parâmetros? E então nós vamos ganhando, passo a passo, uma perspectiva fisiológica. Este passo a passo corresponde a tirar fotografias fisiológicas. E como o programa é bom, não é uma fotografia, são um conjunto de fotografias. A pergunta é se no exercício e às vezes no tratamento dos nossos doentes, no século em que estamos, nós trabalhamos só com fotografias ou trabalhamos com dados em séries, que nesta metáfora são um filme ou vários filmes. Vamos olhar o que é que se passa no exercício. Efetivamente, quando começamos a nossa história para ser contada no laboratório, que é onde estamos a trabalhar, este é o nosso... Se ele não fugir... Este é o nosso laboratório. Nós captamos em contínuo uma série de parâmetros. Frequência cardíaca, ventilação, consumo de O2, produção de CO2. Monitorizamos oximetria de onda de pulso, oximetria muscular com um outro equipamento, que é o NIRS, Near Infrared Spectroscopy, e monitorizamos pontualmente vários valores da lactatémia, se esse for o protocolo. Mas isto é feito durante aqueles 20, 30 minutos que a prova durar, desde colocar em cima da passadeira até fazer o retorno à calma. Então o que nós temos é o que o Alberto também já aqui trouxe, que são gráficos que estão a contar uma história por uma linha. Portanto, é uma relação com o tempo, não é um ponto. São linhas, são séries de valores. Agora, estas diversas variáveis estão interrelacionadas. Quer dizer que se nós quisermos olhar para o sistema fisiológico e entendê-lo, não nos bastará, talvez, ter apenas um calculador, mas precisamos de qualquer coisa que varie de acordo com a condição que nós antecipamos. Vamos supor, naquele calculador muito bom do altitude.org, eu ponho a 250, depois ponho a 1500 e tenho 2 pontos. Mas aquilo que nós fazemos num treino, aquilo que nós fazemos na atividade profissional, numa aula de educação, numa aula de educação física, é a sequência em contínuo entre o estar parado, levantar, fazer um aquecimento, fazer os jogos que o professor diz, parar outra vez, passar para árbitro, jogar outra vez. E essas atividades são contínuas e são variadas. E nós não conseguimos andar milhares de vezes à pesca num calculador do género altitude.org. Daí aparecer o desafio, que é o estarmos a pensar fora da caixa, de construir uma ferramenta matemática, que é um modelo, que tenha estas características, que descreva o comportamento das séries temporais, que contemple as interações mútuas, as relações de retroalimentação entre os vários parâmetros, que explique os atrasos. Por exemplo, o simples facto de nós termos um compartimento vascular, ele produz um atraso e há um amortecimento da alteração do pH pelo efeito do tamponamento neste reservatório, e as alterações teciduais não são imediatamente repercutidas a nível pulmonar, etc. Assim, partimos para uma área diferente e vamos contar rapidamente uma história de como é que nós, numa parte deste modelo matemático, fazemos o balanço do que é energia. Aquela caixa representa 1 kg de músculo. E o quilo de músculo tem uma determinada concentração de ATP-PCR que vai ser utilizado para fazer atividade, produzir trabalho,
e vai ter obrigatoriamente o desperdício de calor, é obrigatório. Quer dizer que se nada acontecesse, pelo menos a atividade em repouso estaria a consumir um pouco da ATP, mas quando há um trabalho extra, há uma taxa de utilização de ATP que vai remover energia química daquele músculo. E devemos manter as contas certas, não nos esquecendo que mesmo sentados vocês agora estão a consumir energia. Se nós tivéssemos um atleta a correr à velocidade máxima e sem conseguir repor nada, ele só conseguia fazer aquele sprint 5 a 6 segundos. Tem que haver reposição de energia com vários sistemas, e 2 dos sistemas aqui enunciados são a refosforilação por via oxidativa, aquela que nós conhecemos do metabolismo aeróbio, e também uma refosforilação, que foi mais primitiva na evolução das espécies, que não depende do oxigênio. E são estas duas que vão permitir que haja novo ATP e que haja a continuidade de uma atividade. Depois, este mecanismo é regulado e comandado pela própria produção. Começam a aparecer umas expressões matemáticas para isso se tornar assim mais aliciante, mas o mais importante é que depois de explicar esta ideia geral, nós vamos às moléculas energéticas estabelecer as suas relações. Por exemplo, salientemos aqui o aspecto de uma delas, ADP. Se soubermos qual é a relação, são 5 ou 6 equações que relacionam com os outros constituintes, se resolvermos estas equações, conseguimos exprimir num gráfico, colocamos sobre este modelo e começamos a fazer contas. Assim como criamos os modelos da Lego, aqui estamos a construir modelos com contas, com vários blocos, que aos médicos fazem sentido, mesmo que eles não estejam a compreender as formas que estão cá dentro. E então, se eu tiver um exercício que tem estas características, que é o protocolo do laboratório, o que é que eu estou à espera que aconteça? Que o consumo de oxigênio se comporte desta maneira e que a contribuição anaeróbia lática tenha este padrão de comportamento. Quer dizer, eu construí um modelo e agora vou buscar os dados ao laboratório e ver se isto consegue funcionar. O que é que isto tem a ver com as anemias? Eu tenho que esticar o modelo para 2 áreas. Tenho que esticar o modelo para o balanço dos lactatos, que é um outro parâmetro que eu irei controlar, com várias equações, e esticar o modelo para o conteúdo de oxigênio nos tecidos. Vou usar o princípio de Fick, conservação de massa. Há bocadinho foi feita a referência a um médico alemão, portanto, se estamos a falar de medicina militar, é também um médico militar alemão que está envolvido na identificação e na formulação do primeiro princípio da termodinâmica, e ele fê-lo a partir da constatação clínica das diferenças das feridas na atual Indonésia com o que ele via nas feridas no quartel na Alemanha. Portanto, a medicina militar, pelos vistos, teve grandes contributos. E então, nós sabemos que o conteúdo de O2 que está no capilar é o balanço entre o que entra e o que sai, menos aquilo que é utilizado no consumo do exercício, e vamos fazendo um conjunto de relações deste género para incluir curva de associação da hemoglobina, a difusão entre os 2 compartimentos do capilar e do tecido, a influência da pressão parcial de O2 nos tecidos. Conseguimos obter um parâmetro que representa a saturação de O2 no tecido e que medimos com um outro instrumento. Quer dizer, neste momento nós já temos um instrumento ou uma ferramenta teórica que pode ser calibrada com 3 pontos no laboratório: o lactato, o VO2 e este equipamento de NIRS. Depois, este é o diagrama geral do que me traz aqui, mas ele é uma simplificação. Na realidade, as relações do modelo são um bocadinho menos simples. Vamos concentrar nesta parte. Nesta fase, cada caixa preta quer dizer que as equações não batem certo.
Portanto, isto é aquela altura que uma pessoa tem um carro com 3 rodas, não sabe sequer se vai andar, é uma fase histórica, mas as equações que era preciso introduzir já estão selecionadas ali em cima, só que é só uma lista de 37. E agora vamos ver aqui a relação de anemia e rendimento desportivo. Quais são os parâmetros a considerar neste modelo? Eu posso considerar, portanto, partir de um valor, esquecer o pulmão, deixar o pulmão para um pós-doutoramento e pôr a pressão de O2 arterial e julgá-lo com a altitude. Posso ir por um dado instrumental com a saturação da onda de pulso, mas eu ponho como parâmetro importante a hemoglobina ou hematócrito, a capacidade de transporte da hemoglobina e uma relação com o consumo de oxigênio máximo, porque isto é que me determina qual é que é a concentração de O2 que eu consigo ligar à hemoglobina no sangue. E o mais engraçado é que nós vamos ver que isto varia durante o exercício. E isto varia por causa desta nossa conferência. E depois várias relações, nós temos parte do oxigênio ligado, temos outra parte do oxigênio dissolvido, a soma dos dois dá o total, e depois por aí em diante. Então, vamos fazer um caminho entre o laboratório, que já conhecem, passar pelo terreno, revisitar o estudo teórico e falar em rendimento e em anemia. Um caso de uma jovem de 17 anos, 1,65 m, 56 kg, modalidade de futebol, faz uma prova de esforço, tem aqui um registrozinho, usa-se um GPS, aqueles GPS para dizer onde é que está a entrega das compras do supermercado, ou para pormos na sogra, se ela começar a sair de casa, ou para pormos nos atletas. E então ele dá vários dados, deslocação, velocidade, aceleração, inclusive conseguimos saber por onde andou a atleta na primeira parte, não vamos aos outros dados de detalhe, vamos buscar a prova de esforço, que é este vermelho, que foi feito, portanto este é o protocolo para esta jovem atleta, a vermelha é o que foi lido no equipamento e a azul, neste caso, é a simulação. A simulação está boa, vamos andar para a frente. E o que é que vamos fazer? Pegamos nos dados GPS e transformamos os dados GPS neste valor de potência despendida. Introduzimos dentro do modelo, sabemos que isto são os níveis de intensidade de exercício e percebemos que esta parte do jogo foi feita com esta característica intermitente, que é uma característica própria dos desportos coletivos. Aquilo não é uma corrida de 10 mil metros, é um jogo de futebol feminino, real. O que não é real é pegar nos dados calculados, metê-lo no modelo e fazer a representação. Mas tudo começou pelo registro de parâmetros de uma coisa real. Depois, agora vamos fazer... Para que é que serve ter um modelo, para além de ter gráficos bonitos? Para fazer perguntas. E a pergunta que nós fazemos é se aquela jogadora, em vez de ter o valor que tem, de consumo de O2, que é o indicador da sua capacidade funcional de utilizar o oxigênio, e o consumo máximo de O2 é um bom valor fisiológico num determinado contexto, se tivesse menos 30, bom, para fazer o mesmo exercício, o que acontecia é que aqui o azul, que era a situação normal, era a referência, e o vermelho era o ter menos 30. Pois é óbvio, não podia ter valores de consumo de oxigênio tão grandes, tinha que estar cá para baixo. Mas isso tem implicações no contributo do anaeróbio. Portanto, nós temos aquelas duas fontes energéticas. A energia refosforização aeróbia, mas baixámos 30%. Então temos que aumentar a anaeróbia. Sabem o que é que nos aconteceu? Que o nível energético dentro da célula passou para valores negativos. Portanto, esta jogadora não acabava o jogo. Portanto, a simulação diz-nos que eu não posso ter jogadores com baixa capacidade, ou então a minha equipa baixa, ou então eu faço uma substituição. E isto é olhar para um parâmetro de rendimento desportivo.
Vamos saltar para a manipulação dos fatores ligados à capacidade de transporte de oxigênio. E se a jogadora tivesse 11 gramas de hemoglobina e o hematócrito 40? Foi exatamente o que eu pus no calculador. Ela fazia o mesmo jogo, tinha um comportamento parecido no consumo de O2, porque não havia uma interferência direta, mas este outro parâmetro, que eu vou pôr em maior no próximo slide, este outro parâmetro é o parâmetro da pressão de O2 nos tecidos. Então reparem, numa prova de esforço máximo, a pressão de O2 vem até aqui. No jogo que ela fez, anda por aqui. Com menos de 30%, se consome menos oxigênio, até fica com mais folga de pressão de O2 no tecido. Mas com uma anemia, ela vai além da sua capacidade máxima. Conclusão, não ia. Reparem, se o vermelho é a capacidade máxima que ela tem quando faz uma prova em laboratório com 15 gramas de hemoglobina, se isto é o que ela faz quando está num jogo, se isto era o que ela precisava de fazer se tivesse 11 gramas de hemoglobina, 11 gramas de hemoglobina também manda uma atleta para o banco. Ou então são todas a jogar devagarinho. Pronto. Não tem garra, não tem intensidade, não tem superação. Depois, como é que calculamos? São parâmetros que são tirados das minhas cálculos do computador. E agora, o que é que nós temos aqui, que é o último ponto de discussão, sobre o qual eu só encontrei 3 artigos, que é, enquanto a professora Maria João Cascais fez referência à hemodulação do exercício, ela estava a falar do compartimento intravascular. E eu agora estou a falar dos elementos da microcirculação. E então, supõe-se, só tenho 3 artigos, que o conteúdo de O2 arterial aumenta 5 a 8% devido a um aumento da hemoglobina com uma hemoconcentração acima de um limiar de intensidade. Portanto, eu tenho uma alteração de um sentido no compartimento plasmático e tenho outra alteração na microcirculação nos músculos ativos. Em confirmando isto, quer dizer que o balanço há de ser que eu não perco nem crio matéria, também não a transformo, apenas elas estão em compartimentos diferentes e então a capacidade, este ajustamento fisiológico é tido em conta no modelo. Portanto, o que é que eu tenho? Que a hemoconcentração é mais pequena quando eu tenho 11 gramas de hemoglobina, pois também estou a dizer que afetei o consumo de O2, mas é só para dizer, este último gráfico, que nós podemos fazer estas explorações teóricas. A fisiologia, a medicina, a clínica, é assim. Nós estamos, neste momento, a ver os dois, ou os dois não, vocês todos comigo, olhar para o problema de perspectivas diferentes. E aquilo que eu lanço como desafio é: ajudem-me a perceber quando é o 6, quando é o 9, porque nesta área, que é uma área de clínica médica, não é uma área de conforto. A área do exercício, para mim, é uma área de conforto, perceber as intensidades, as prescrições, as altitudes, mas as alterações hemorrológicas, qual é que será o verdadeiro significado, se existem outros parâmetros a ter em conta para que abordagens deste género com modelos deste género estejam melhores, depende normalmente de trabalhos de equipa. Era isto que eu tinha para vos dizer e muito obrigado.